Começando mais um Tempo de Cuidar nessa segunda-feira. Para você que acompanha a gente toda segundona, mais um programa no ar com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Mais uma segunda por aqui. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Vamos lá começar mais um Tempo de Cuidar. Exatamente. Você pode acompanhar o programa a partir de agora também no YouTube da Rádio Cidade, tá? Já segue, já se inscreve para você ficar por dentro de todos os programas que rolam aqui na Radinha e, claro, do Tempo de Cuidar. Hoje a gente vai falar, na verdade vai ser um tira-dúvidas, né, doutora? Exatamente. São algumas perguntas que a gente recebeu ao longo desse tempo, né, Ana? Exatamente. Para você que não acompanha a Rádio Cidade nas redes sociais, a gente colocou uma caixinha de perguntas por lá e aí recebemos vários questionamentos. Hoje a gente vai tirar dúvidas desse segmento mais da estética, né, doutora? Exatamente. Então, para você aí que tem alguma dúvida, já manda pra gente, quem sabe ela não aparece aí num próximo programa, viu? Já fica a dica. Vamos começar, doutora, falando sobre tireoide e estética. Tem alguma relação? Sem dúvida, Ana. A tireoide, ela não impacta somente o metabolismo, né? Porque quando a gente fala de tireoide, todo mundo fala assim, engordei por conta da minha tireoide, né? É o que a gente mais ouve. Aham. A tireoide, de fato, ela aumenta o peso, mas não em gordura. Ela aumenta a retenção. Ah, tá. Então, ela deixa a pessoa mais. Isso quando ela está descompensada, tá, gente? Uhum. Não é o fato de você ter hipotiroidismo e esse hipotiroidismo está compensado e você achar que isso aí vai estar acontecendo. Não, isso acontece no caso de descompensação da doença. Quando a gente tem uma doença descompensada da tireoide, a gente vai ter uma retenção aí de até 5 litros, que equivale a 5 quilinhos. Nossa, muita Então, coisa. muita coisa. Então, assim, a tireoide, ela pode influenciar em vários âmbitos. Uma coisa que os pacientes, principalmente quem tem a doença autoimune da tireoide, que é o Hashimoto, que Uhum. elas reclamam muito, que a gente percebe, é a pele mais seca. É uma pele muito ressecada. Isso, as pacientes falam que, assim, você passa creme, mesmo usando creme, mesmo hidratando a pele, principalmente em áreas de dobra, né? Cotovelo, joelho, Uhum. são áreas que incomodam muito essas pacientes por esse ressecamento. O metabolismo também acaba ficando mais Sim. lentificado, então os pacientes reclamam muito disso também. Uhum. Mas a gente tentando, organizando e mantendo essa tireoide bem cuidada e Aham. com os valores laboratoriais dentro do padrão de referência, a gente consegue melhorar muito esses sintomas, mas esse ressecamento, assim, é o relato mais frequente. Pele muito seca, Aham. os pacientes relatam muito. E para esse tipo de paciente, existe alguma dica, doutor, algum conselho assim, algum hidratante especial, beber muita água, como que é? Beber bastante água, mas principalmente hidratar muito essa pele, né? Escolher os cremes adequados, assim. Uhum. A gente tem cremes excelentes hoje em dia. Assim, não vai adiantar eu indicar tanto aqui, porque cada pele é uma pele, tem que avaliar, Exatamente. assim, tem que passar por um profissional para fazer uma avaliação. Mas vou fazer alguns genéricos para pele seca, que eu gosto muito. Vou falar até marca, eu não sou de fazer isso aqui no programa, mas já que vou dar a dica, eu Boa. gosto muito do Cetaphil, gosto muito do CeraVe. Uhum. São cremes bons e que auxiliam muito nessa parte de hidratação do corpo, né? Não Aham. gosto, igual eu falei, não gosto de falar marca, mas são marcas que são renomadas aí, que vão auxiliar bastante nessa pele seca. Perfeito. E aí você também, como endocrinologista, pode, né, também dar esse equilíbrio, né, Sim, doutora? exatamente. Ótimo. Próxima pergunta: como acabar com a gordura localizada? É a grande dúvida, né? Gordura localizada, eu acho, Ana, que é o nosso principal desafio. A gordura localizada porque, assim, às vezes a pessoa tá magra, assim, ela já emagreceu tudo. Eu brinco que tá igualzinho uma vassourinha de tão magra, bracinho fininho, perninha fininha, mas aí tá aquela pochete Uhum. abençoada lá. Hoje, a gente usa muito a radiofrequência, é uma opção. O endolaser também, que é o Sim. nosso queridinho padrão ouro, também é uma opção. Tô falando de tratamentos estéticos. Também Aham. temos as enzimas, os esvaziadores de gordura, também auxiliam bastante. A gente trabalha, quando a gente tem uma prega suficiente, a gente pode usar uma substância que é o desoxicolato, que ele ajuda muito a esvaziar a gordura. Boa. Então, assim, são essas principais. Ultrassom macrofocado, né, na versão macrofocada, que é para Uhum. gordura localizada, ele ajuda bastante. Mas são as principais tecnologias que a gente tem. E musculação, gente. Eu falo, o básico ele nunca falha.
diminuir. Carol, eu fico, às vezes, não é nem tanto a minha barriga que está aumentada, às vezes eu fico distendida, eu fico inchada. Avalie, faz uma avaliação para ver se você não tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, para ver se você não tem alguma alteração, que isso também influencia, às vezes, essa distensão abdominal. Então, é bom procurar saber sobre isso, porque pode ser o responsável por essa sensação, queixa, essa queixa, exatamente. Sobre esses procedimentos, alguns a gente já falou aqui no Tempo de Cuidar, tem programa aí para trás, então para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, já fica a dica, você pode saber mais sobre esses procedimentos, que são muito válidos, né? Sem dúvida, e entregam resultados muito bacanas, a gente tem foto dos nossos antes e depois, quem quiser acompanhar no Instagram, @bodyprime.juiz4 e o meu @doutora.dra.anacarolinatavares, o Carolina com K. Maravilhoso. Só entrar lá, já vê e já dá uma olhadinha lá, que tem muito antes e depois, tem muita coisa bacana lá. Ótimo. Agora, outra dúvida muito frequente, doutora, tem como melhorar a flacidez? Essa daí sem dúvida. Quando a gente fala de gordura localizada, a gente também lembra da flacidez. O endolaser, ele trata gordura localizada e trata flacidez. Também temos excelentes antes e depois. Quem quiser, tiver curiosidade, entra lá para ver. Ótimo. Radiofrequência também melhora muito a flacidez. O Ptolomeu, que é a radiofrequência microagulhada, ela também melhora muito a flacidez, mais ainda do que a radiofrequência sozinha, porque o microagulhamento também vai melhorar e vai entregar um resultado muito legal. Os bioestimuladores de colágeno, o Sculptra, o Radiesse, o Harmonize Gold, todos eles vão entregar um resultado muito legal também. Então, todos eles, tudo isso aí associado. Porque assim, quando a gente fala de flacidez, gente, não adianta. Você pode fazer a academia que for, gordura localizada é diferente. Na pergunta anterior eu falei, gente, vai para academia que a musculação com o tempo demora mais tempo do que um procedimento? Lógico que demora. Mas não é impossível de resolver a gordura localizada. Vai demorar mais tempo, mas vai resolver. Agora, a flacidez, esquece. A flacidez, ela precisa de tratamento, estético, né? Não vai... Você não vai conseguir fazer isso somente com academia e a flacidez vai voltar, porque não vai. Exatamente. Então, se já quer ficar aí em dia, né, doutora? No verão, já corre atrás, porque, como você disse, não tem jeito, não né? Não tem jeito, perfeito. Exatamente. Rotina de skincare realmente funciona, doutora, ou é papo aí para vender produto? Ana, eu gosto muito assim, igual, por exemplo, vou te dar um exemplo dos peelings. A gente faz o peeling mais profundo, porque assim, o que acontece? A indústria, a gente já conversou disso em outro programa, mas vou reforçar aqui para quem está escutando a gente, ou porque não se lembra, ou que perdeu esse programa. Exatamente. Qual que é a diferença da indústria farmacêutica com o que a gente pode ter hoje na clínica? A indústria farmacêutica, ela tem um teto com a porcentagem que ela pode trabalhar em cima de determinado produto. Vamos supor, ácido retinóico. O ácido retinóico, eu não vou saber falar para vocês exatamente qual que é o limite da indústria farmacêutica. Mas a indústria farmacêutica, para ela colocar na gôndola, aquela gôndolazinha que vende na farmácia, ela tem um limite, por exemplo, sei lá, 2% só de ácido retinóico. Ela não pode passar daquilo ali. Já no consultório, a gente trabalha com ele a 10%. Então, é um peeling mais profundo, ele mais descamativo, ele vai entregar mais resultado. Então, essa é a diferença. Não é que o da farmácia não funciona, ele funciona. Só que ele não vai te entregar o resultado do que a gente vai fazer. Mas a gente sempre associa. Então, a gente sempre faz, por exemplo, a rotina do paciente fazer o procedimento. Igual, ontem eu fiz o meu peeling. Fiz um peeling e aí eu vou continuar usando o home care em casa. Sim. Então, que é o skincare, né? A gente vai continuar usando os produtos home care para poder potencializar o efeito desse peeling. Então, ele vai ajudar muito. Entrega resultado muito. Lógico que dependendo da marca, dependendo do que você vai usar, dependendo... Aí, agora, eu não vou citar a marca de nada, mas vai ajudar e vai auxiliar bastante. Boa. E sempre seguindo, né, doutora, orientações de um profissional, dúvida. né? Sem dúvida. É interessante sempre a gente pontuar isso por aqui, né? Sem dúvida. Alimentação anti-inflamatória e efeitos na estética. O que seria alimentação anti-inflamatória, doutora? Então, é algo bem polêmico, Ana. A alimentação anti-inflamatória, assim, depende da condição que eu estou falando. Quando eu falo, por exemplo, de uma doença autoimune, como Hashimoto,
uma doença inflamatória como o lipedema, Uhum. uma doença inflamatória como a obesidade, os meus pacientes, num primeiro momento, eu tiro lactose e tento tirar o máximo que eu consigo do glúten. Ah, tá. Porque isso vai inflamar. Ah, Carol, mas o glúten isso, mas o glúten aquilo. Nossa qualidade do nosso trigo que a gente tem hoje Aham. no Brasil é uma qualidade péssima de trigo. Lógico que deve ter uma ou outra empresa aí que deve trabalhar com um trigo bom, que deve trazer, mas o nosso trigo, 90% dele ele é muito ruim. Então ele inflama, ele distende. E assim, quando você tira tudo isso, você vê a melhora significativa no corpo do paciente, na evolução do tratamento. E assim, é uma melhora. Então a gente vai optar sempre por fruta, legume, Uhum. ovos que é de origem natural. Então, assim, tudo isso eu começo a tirar do paciente. Lactose, eu restringo, não é que eu tiro a lactose 100%, exceto quem tenha intolerância, Intolerância, né? né? Mas, assim, eu evito, tipo, leite puro, evitar Aham. o excesso de iogurte, essas coisas, mas ficar restrito mais ao whey, que já tem um pouquinho de lactose, ficar restrito ao é, queijo, Aham. eu dou preferência nesses casos, até pelo queijo amarelo, por mais que ele seja mais Olha, gordo, ele é um queijo que tem menos laticínio, ele tem ele é mais rico em gordura, que né? legal. Então, tudo isso a gente vai fazendo essas trocas interessantes até o paciente dar uma desinflamada. Na Uhum. hora que ele desinflama, a gente vai reintroduzindo, que é a mesma política do Food Maps, que a gente vai mapeando qual é a comida que faz mal para aquele paciente. E Aham. depois a gente vai reintroduzindo aos poucos até a gente ver como é que ele vai se comportar com a nova alimentação. E quanto tempo dá, mais ou menos, doutora, para o corpo sentir falta, digamos assim, desses alimentos e ter um resultado para o paciente? Ana, 30 dias tirando tudo, o paciente já sente um resultado assim fantástico. Distensão abdominal, retenção, tudo. 30 dias já é E suficiente. em alguns casos não é só estética, né, doutora? A saúde mesmo já dá uma melhorada, Não, né? tudo. Você vê, tipo, você repete os exames, PCR, que é marcador inflamatório, já baixa. Lógico que a gente está associando também atividade física, está associando Aham. alimentação. São várias coisas, Sim. mas sim, você vê o PCR baixar, você vê a homocisteína, que é marcador inflamatório, baixar, você vê fibrinogênio, que é marcador inflamatório, baixar, você vê vários marcadores inflamatórios diminuírem Bacana. e o paciente, de fato, sentir isso no Aham. corpo, né? Ele fala assim, nossa, minha barriga não fica inchada igual estava, eu não fico com peso na perna, eu não fico com aquela quantidade de gases. Sim. Então, assim, tudo isso você vê uma diferença muito grande. Perfeito. Para fechar o tempo de cuidar de hoje, bioestimuladores de colágeno, doutora, quando vale a pena? Ah, sempre. Os bioestimuladores de colágeno, Ana, eles vão prevenir a gente, né? Eles vão, é igual a gente falou no nosso último programa, que a gente falou da hidroxiapatita Sim. nano, eles são bioestimuladores, eles vão estabelecer o tônus da pele, eles vão devolver o viço da pele. Uhum. E quando a gente faz isso constantemente, pelo menos uma vez por ano, a gente está repondo um pouquinho do colágeno que a gente vem perdendo. Então, é o nosso banquinho de colágeno, né? A gente vai fazendo um investimento nele, eu falo, ó, nossa poupancinha, a gente vai devolvendo um pouquinho de dinheirinho ali para ela na forma de Sim. colágeno, e a gente vai mantendo a nossa pele bonita, a nossa pele rejuvenescida. Então, isso faz toda a diferença. Doutora, para quem nunca acompanhou o tempo de cuidar, não sabe o que que é colágeno, explica pra gente. O colágeno hoje é o que mantém o tônus da nossa pele, né? É o que mantém a elasticidade da nossa pele. É o que você fala assim, nossa, meu rosto está desabando. É o Uhum. seu colágeno que está te dando tchau. Tá caindo, tá É indo que está embora. caindo e está indo embora. Então, o colágeno é o responsável pela sustentação do nosso corpo. Seja ele em perna, em braço, em glúteo, em rosto, pescoço, papada, tudo. Tudo depende do nosso colágeno. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse colágeno, por isso a nossa pele diminui de espessura, ela Uhum. tem mais flacidez e ela tem esse caimento, que é o que a gente fala o efeito da gravidade, né? Então, é a perda desse colágeno também. Ótimo. E aí, para quem tá achando que o colágeno tá caindo, tá indo embora, doutora, o que que pode fazer para melhorar essa sensação? O bioestimulador de colágeno é uma excelente opção. A gente tem as tecnologias Ultraformer, a gente tem a tecnologia da radiofrequência microagulhada, que é o Ptolomeu, a gente tem os bioestimuladores, a gente tem o laser CO2, que vai chegar agora no início do ano pra gente, já Boa. estou dando um spoiler. Maravilhoso. Então, tem várias coisas que conseguem trazer de volta esse colágeno de volta.
Então, vamos começar o ano de 2026 fazendo investimento em você. Exatamente. Para quem ficou interessado, doutora, tanto no bioestimulador de colágeno ou em outros procedimentos, quer conhecer mais seu trabalho, o trabalho também da Body Prime aqui de Juiz de Fora, como que faz? O nosso Instagram, o meu é @doutora_dra.anacarolinatavares, o Carolina com K, e o da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Lá a gente posta os nossos antes e depois, a gente posta os nossos resultados, a gente posta o nosso trabalho. Então, assim, tem muita coisa interessante para todo mundo que tem interesse em saber um pouquinho mais, né? Exatamente. E como você mesmo disse, né? Tá vindo um novo ano, é tempo da gente É tempo de se cuidar. Exatamente. É tempo de cuidar. Tempo de cuidar, maravilhoso, doutora. E olha que não foi combinado. Né? Muito bom. Tempo de cuidar dessa segunda fica por aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Ana. Até semana que vem. Então, a gente volta na próxima segunda, 8h30 da manhã.